decifrar os códigos que tem aqui dentro da Provérbios pra gente falar. A sabedoria edificou sua casa, lavrou os seus 7 pilares, já matou seus animais, misturou seu vinho e preparou sua mesa. Enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho, que eu te tenho misturado. Abandonei os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Olha só, na outra tradução fala assim: a sabedoria construiu sua casa, lavrou as 7 colunas, preparou a sua carne para a refeição, misturou o seu caminho e arrumou a sua mesa. Enviou as suas servas e clamará desde o ponto mais alto da cidade. Venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que misturei. Para quem que ela diz isso? Aos que não têm juízo. Deixem a ingenuidade. Aqui ele fala, abandonai os tolos, ou seja, deixe os tolos, as pessoas, os lugares, os tolos, as tolices que você vem fazendo, as pessoas que você vem andando, os lugares que você tem. Abandonar, tá? Um convite para abandonar a velha versão. Tá dizendo assim, ó, não é porque tu errou ou porque você anda com uma galera que você tem que continuar sendo essa pessoa ou que isso define quem você é. Você pode, a partir de hoje, fazer uma escolha e abandonar a tolice, abandonar a ingenuidade, abandonar essa porcaria, abandonar a vida, sair desses lugares, desconectar dessas pessoas. Às vezes você já está despertando, você já está olhando para umas coisas assim, você fala, putz, isso aqui não combina mais comigo, sabe? Mas talvez por viver tanto tempo nesta posição, você fala, mas eu só aprendi a ser desse jeito. Eu não sei ser de outro jeito, eu não sei ser de outra forma. Isso aí é loucura pra mim, esse negócio aí não serve pra mim não. Eu me perguntei isso muito no começo. Não, isso aqui é só que eu sou. Não sei ser de outro jeito. Entendeu? Mas acredite, dá pra ser de outro jeito sim. Aqui ele está convidando, está falando, venham, comecem a andar agora, deixem a ingenuidade e vocês terão vida. O que é um ingênuo? Né? O negócio do Provérbios é procurar e decifrar cada vez mais. Talvez no momento de ingenuidade, o que você está sendo ingênuo hoje, dentro da sua vida? O que você está deixando assim? O que é ingênuo? Ingênuo é quase que um coitadinho. É quase que alguém que tem fé, tem esperança, mas não se movimenta, entendeu? O que são os tolos? Entendeu? O tolo que faz tolice, não aprende. O tolo, ele não aceita a repreensão. Ele acha que é só aquilo, é a Maria, ele acha que não tem uma vida depois dessa, e ele acha que pode fazer isso. Daí ele acha que a vida é uma vida sem consequência. Entende? O ingênuo é tipo assim, aconteceu alguma coisa e ele fala, mas eu não sabia. Não, sabia sim, tem consequência no rolê que você faz. E o Provérbios é legal porque ele faz esse convite o tempo inteiro. O tempo inteiro o Provérbios fala, se você fazer desse jeito, as consequências são assim. Se você agir desse outro jeito, as consequências são desse outro jeito. E aqui é legal que ele ensina como agir uma nova forma de vida. Eu aprendi muito com o Provérbios. Entendeu? Eu era um tolo, ingênuo, tinha uma vida desregrada, sem controle, sem domínio do meu corpo, da minha mente, das minhas ações, estava tudo ferrado, tudo dando errado. E passei por uma grande transformação de vida, né? Em Romanos 12:12, que é um capítulo, um versículo que eu carrego, que mudou muito, que fala o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, o que eu trago dessa parada é o seguinte: dividir isso em 3 partes. Então eu falo, a vontade de Deus qual é? Boa, agradável e perfeita. Alguma área da vida, eu estou vivendo uma vida dentro do meu relacionamento, dentro do financeiro, do meu trabalho, do meu ciclo de amigos, da minha forma de agir dia a dia. O que já está bom, o que está perfeito, o que está agradável, o que não está. E o que não está, eu tenho que
renovar a minha mente, ou seja, tem que transformar isso aqui. É transformar, não tá falando para dar uma melhorada, porque se der uma melhoradinha só, vai melhorar só o que tá ruim. É para transformar mesmo a rolê, é para renovar a mente. É isso que eu faço hoje em dia. Eu mergulhei tanto em renovar minha mente, entender minha mente, para renovar essa mente, que acabou virando meu talento, minha profissão, renovar a mente de outras pessoas. E hoje, muitos homens e mulheres já passaram por isso. E hoje eu acabo me especializando na transformação e renovação da mente do homem, do perito, para poder, sabe, mais profundo, mais direcionado. Então, é isso que eu me acabei me aperfeiçoando cada vez mais. Mas a primeira parte do versículo, ele diz: não vos conformei, não vos conformei. Isso eu não aceito mais. Você tem que partir um avanço, falar, não quero mais isso para minha vida. Isso eu não quero mais viver desse jeito. Não quero um caminho novo. Quero fazer uma vida nova. Eu sei, eu olho para o futuro, eu sei que tem alguma coisa lá que é maior do que eu sei que eu posso mais, e lá dentro queima uma parada dentro de você, sabendo que você pode viver mais, sabendo que você não foi feito para viver essa mediocridade que está vivendo. E às vezes você já saiu da mediocridade, você já está numa fase da vida que você já está muito bem, você já está prosperando, você já tem grana, já tem lado, mas você chega em casa e sei lá, não está encaixando as coisas dentro da sua mesa de casa. Tem uma parada que fala o seguinte, que o comunica fala é CPF cheio e CPF vazio, CNPJ cheio e CPF vazio. O que é isso? Quer dizer que você está trabalhando demais, está fazendo sua grana, aí você chega em casa, não tem atenção dos filhos, da mulher, e aí você bate e fala, mas eu estou botando comida nessa mesa, esse carro aí, mulher, o que você está fazendo? Eu que paguei esse carro, se não estivesse trabalhando nisso. Cara, e às vezes a sua família só quer você, irmão, só quer você. E aí aqui é um convite falando que sim, dá para mudar de vida. Mas olha só, começa o versículo, começa falando assim, ó, a sabedoria construiu sua casa e lavrou as 7 colunas. 7 colunas, 7 colunas. Não foi de qualquer jeito. Tem princípios, tem valores estabelecidos aí. Então assim, quais são os pilares da sabedoria? Então aqui tem 7 pilares da sabedoria. Quais são os 7 pilares da sabedoria? Agora o convite é para ficar com os ouvidos bem atentos e ao longo do capítulo, do versículo e de todos os provérbios que vai se ler todos os dias. Hoje é Provérbios 9, estamos lendo Provérbios capítulo 9. Vamos descobrir quais são os pilares da sabedoria e como trazer isso para a vida nossa no dia a dia. Fechou? Então assim, olha só que legal para quem é do rolê. Olha o comportamento humano. A sabedoria ela poderia só soprar no ouvido lá e falar, vem mano, vem pra cá, chega aí. Mas o que ela fez? Ela pegou, matou os seus animais. Ou seja, se são os seus animais, não é porque tinha um só. Naquela época, imagine, seus animais, quem tinha muitos animais é porque é rico. Ele construiu sua casa, edificou sua casa 7 pilares, no ponto mais alto da cidade. Entendeu? É uma área nobre. É uma área nobre. Misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, ou seja, assim, ó, vamos fazer uma festa aqui, porque como que a gente faz para atrair a galera? Olha o comportamento do ser humano. Precisou dar comida, bebida, uma bela de uma mesa, um banquete, e aí pegou a sua serva e falou assim, ó, pegou um monte de mulher gata, gostosa, e chegou lá panfletando, andando da cidade, falando assim, ei, tá vendo aquela mansão nova que acabou de ser construída? Ó, tem festa hoje lá. E os caras, imagina o cara chegando assim, vendo um monte de gata, com os negócios tudo colado aqui assim, ó, sainha. Opa, comida, bebida e mulher, vamos nessa. E aí a hora que chegou lá dentro, tá, os ingênuos falaram assim, ó, chegou aqui, agora tem um convite para vocês. Tem um convite a experimentar uma nova vida. Quem quiser ouvir agora, experimentar essa nova vida, vem pra cá. Quem não quiser, volta pra lá. Mas agora você tem uma nova perspectiva. Mas atrair o comportamento. Isso daí serve uma bela lição de marketing pro seu negócio. Bela lição de marketing. Atrai pelo que eles querem. E quando chegar lá dentro, entrega o que eles precisam para poder mudar a vida deles, para transformação. Aquele que... E agora ela fala, ó, e ide pelo caminho do entendimento. Ide.
ide. Agora você vai, agora você tem um caminho. Se você não sabia e viveu até agora daquele outro jeito, agora você tem um novo caminho. E agora o convite é o seguinte, ó. Ela não fala, vem pra cá pelo caminho do entendimento. Agora fala, agora você vai. Ela convidou você chegou aqui e agora falou assim, agora tem um caminho novo. Mas aí o passo quem tem que dar é você. Você que tem que dar o passo, porque o poder de decisão é seu. Existe poder quando você decide. E quando você decide, você sustenta, permanece nessa decisão, você avança, sua vida começa a mudar completamente. Se você não acredita em mim, hoje pegue uma pequena decisão que você seguiria no modo automático. Toma uma decisão para mudar algo, experimente isso por 7 dias sustentando e veja se algo muda. Se não mudar, você volte aí e fala assim, mudou nada. Mas aí seja uma decisão ousada. Não vem com coisa pequenininha não, porque eu sei que você é brabo. Sei que você não é um homem frouxo. Agora só porque eu falei frouxo, vai ter um monte de homem fiel. Ai meu Deus, ele falou isso pra mim agora, eu vou ter que sair daqui porque ele atingiu sua raiz de rejeição. Porque você cresceu num ambiente, num lar cheio de crítica, criticado, ou de gritos. E agora você foge de qualquer confronto. Todo confronto que tem, toda briga que tem, todo gritinho que tem, todo alguém que chega e fala pra você se você se sente ofendida, porque você realmente tá fragilizado na sua masculinidade, daí você não suporta nada e você foge tudo. Mas isso só foi criado porque você criou num ambiente de muita briga, muito grito, pai gritando com mãe, brigando e coisa ruim. Provavelmente a sua versão criança deve ter visto umas coisas bem pesadas na sua vida. Você deve estar se falando, você não sabe o que eu passei. Pois é, isso que você passou transformou quem você é hoje. Só que quem você viu num ambiente de gritos e críticas e acusação e alguém apontando o dedo para você e falando que você não prestava, que você não fazia nada direito, se você não fizesse isso, você ia se ver. Isso é só o simples do simples, que tem gente que viveu muito mais. Mas aí formou sua mentalidade, formou a mente, como você pensa, como você se comporta, como você age, formou os amigos que você tem hoje, formou o trabalho que você tem hoje, formou o casamento que você tem hoje. Sim. E você acaba atraindo, vivendo, você parar em viver o que hoje na sua vida está sendo uma repetição de padrão da casa que você cresceu quando você era pequeno. Agora você tem um convite novo, que é entrar numa nova casa. Entrar numa casa onde foi construída pela sabedoria, com pilares, com princípios, com valores, que tem um novo caminho. Dá para mudar isso. Essa é a minha especialidade, irmão, é mudar esse rolê, entendeu? Me chama aí que a gente troca uma ideia. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves os escarnecedores para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, ele aumentará em entendimento. Olha só, ele está falando o seguinte, o cara que é tolo, que você vai reprimir, ele não vai te ouvir, ele já largou tudo. Tem gente que fica tentando consertar aquelas pessoas, mas ela precisa, tá errado, e você fica tentando consertar aquelas pessoas e você fala assim, não tem jeito. Ele já perdeu o tesão da vida, ele já largou tudo, ele já não tá nem aí, ele já não acredita. Só que a pessoa fica tentando corrigir essa outra pessoa e às vezes podia só olhar para si mesmo e falar assim, o que dentro de mim eu ainda tô agindo parecido com ela? O que dentro de mim ainda, o que eu tô agindo? Às vezes naquela área não, mas se você olhar para o trabalho, para o financeiro, para o social, para o servir, para o seu relacionamento, ou seja, como filho, ou como pai, ou como marido, o que você está agindo ainda dessa forma, que alguém está tentando te repreender e você, a soberba está rongando e falando, não é desse jeito não. E aqui está falando, repreenda o sábio, ele vai adquirir mais sabedoria, porque o sábio ele vai no mínimo pensar e vai falar assim, o que eu posso mudar aqui?
que eu posso mudar aqui? Entendeu? Então, assim, quando alguém vem e, quem é que está levando assim a repreensão para você também? Pergunte isso. Essa pessoa que está reprimindo, que está trazendo a repreensão, é uma autoridade no que ela está falando? Procura. Em algum lugar de Provérbios fala assim, uma multidão de conselheiros, a vitória. Ou seja, conselheiros são pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que já atingiram o que você quer atingir. E aí sim você vai procurar o conselho delas. Entendeu? Mas aqui mesmo está falando, tem gente que vai escutar uma repressão e vai falar assim, isso aí não é pra mim não sou eu, entendeu? E aí vai vazar, e tem gente que vai falar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Esse é o sábio. E quando você corrige o zombador, traz sobre si o insulto, ou seja, você tenta apontar o dedo para a pessoa, mas tudo que bate essa pessoa, imagina que você está falando para ela e ela está olhando, pensando e falando a mesma coisa de você. Então para de ficar perdendo tempo com esse rolê, mano. Olha pra si mesmo e tenta você, corrigir você mesmo. Cuide de você, mano. Para de tentar corrigir todo mundo e achar que você é o bonzão. Se você começar a fazer isso aí, você já tá falando, você mesmo tá sendo quem não tá sendo repreendido. Você que é o soberbo do rolê, que quer consertar todo mundo, mas acha que você não tem conserto. O soberbo é você, viu? O soberbo é você. Dá instrução ao homem sábio, ele ainda será mais sábio. Quando você dá instrução para o sábio se torna mais sábio. É só se perguntar se alguém tá, o que você está aprendendo, está se tornando mais sábio, se você está achando que você é um bonzão que não tem nada para mudar aí dentro. Se você é um bonzão que não tem nada para mudar aí dentro, sinto ele falar. Você continua no caminho dos tolos. Não é nos princípios da sabedoria. Mas aqui é interessante que já fala. Se o homem sábio é mais sábio, talvez sabedoria. Talvez escutar a repreensão, a instrução, o entendimento, pode ser que seja um dos pilares da sabedoria. Então eu vou botar aqui, escutar a repreensão. Porque se o tolo não escuta e o sábio que escuta, então quando tem mais repreensão, escutar a repreensão. Dar ouvido à instrução, porque uma instrução está falando, está errando nisso, vamos viver isso. E aí, no versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Olha, temos aqui, o 01 dos pilares. Dá instrução ao homem sábio, então, ou seja, temos um pilar. E o outro aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, já temos, dos 7 pilares, já temos o pilar 1 aqui, Pilar 1, temor do Senhor. E eu vou deixar o convite aí. O convite para você hoje é procurar aí no seu ChatGPT, no seu Cloud, no seu Google, no Crowd, qualquer lugar que você usar, com pessoas que você conhece. Sabe aquela amiga sua que vai para a igreja, aquele amigo seu que fala assim, mano, o que você sabe sobre o temor do Senhor? E escuta umas 4, 5 pessoas, versões diferentes, depois você tira a sua própria conclusão. E aí você se pergunta também, como hoje na minha vida isso está sendo nutrido? E o conhecimento do santo é o entendimento. Vamos falar mais sobre entendimento. Porque por meu intermédio, teus dias serão multiplicados e anos da tua vida se aumentarão. Olha aí, quem quer dias multiplicados? Quem quer mais viver mais? E é viver mais, não é só ter mais dias na vida. Por quê? Porque tem gente que está vivendo a vida que mais dias na vida e fala assim, não, mas mais dia para ficar repetindo a mesma coisa? Não, é viver. Viver mais. Entendeu? Anos da tua vida se aumentarão. Como é que está a sua vida hoje? Quando fala que vai aumentar o ano da sua vida, isso te agrada ou isso te gera uma ansiedade? E outra, por meu intermédio, ou seja, é o intermédio da sabedoria. Sabedoria está presente junto. Tu quer mais anos, tu tem que
quer viver mais, quer multiplicar seus dias, é pelo intermédio da sabedoria. Aí a gente vai ter que descobrir mais sobre a sabedoria, vamos prolongar nessa jornada. É todo dia lendo provérbios, não vai aparecendo, tem pergunta que você vai fazer e não vai ter resposta no momento. E aí você faz essa pergunta e escreve essa pergunta. Pega seu caderno e escreve, começa a se fazer essa pergunta. O que é a sabedoria? Se eu quero mais anos, é por intermédio da sabedoria? Eu quero conhecer mais sobre a sabedoria, eu quero ter a sabedoria, eu quero ser íntimo da sabedoria. Se é por intermédio dela, imagine se é uma conexão. Você vai fazer um belo de um negócio. Você fala assim, se alguém chega para você e fala assim, cara, vamos fazer agora 5 milhões. Mas para você fazer esses 5 milhões é pelo meu intermédio. Aí você fala, opa, então eu tenho que colar nesse cara. Então tem que me conectar com ele. Aí o que você faria para poder se conectar com esse cara? Para poder ficar coladinho nele? Você já sabe que aquele cara lá vai ter um negócio de 5 milhões, que através dele você pode aumentar sua fortuna, aumentar a margem de lucro. E aí, como é que faz para poder colar no cara? Para poder participar dessa fatia aí? Aí é através do intermédio desse cara. Entendeu? É a mesma coisa com a sabedoria. Como é que faz para poder ficar íntimo da sabedoria sem intermédio dela? Se fores sábios, para ti serás sábios, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. É o 12. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinho. Ou seja, se você for sábio, se você agir como sábio, com a sabedoria, você vai ter que pesquisar, saber quais são as características de um homem sábio. Quais são as características de um homem sábio? Qual é o comportamento dele? Como que o homem sábio pensa? Como que o homem sábio se comporta? Quando acontecer as tretas na sua vida, você vai se perguntar, eu estou agindo como um homem sábio? Ou como um tolo? E o tolo, o zombador sofrerá as consequências sozinho. Ele acaba ficando sozinho. A mulher tola e espalhafatosa, ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta da sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, se volte para cá. O quanto aquele que carece de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas dos infernos. Olha só, a sabedoria levanta e fala, venham para minha casa, construí uma casa aqui, edifiquei uma casa 0 bala, 7 pilares, tá seguro o negócio, vem para cá, tem comida, tem bebida. Então, já enviou as suas criadas, matou os seus animais, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. Ou seja, ela abriu a sua casa, a sua comida, o seu vinho, as suas criadas, a sua mesa, e enviou para falar assim, venha. Aí aqui, a mulher espalhafatosa, a tola, ela é simples e não sabe de nada. E ela senta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, tipo assim, ela sentou na porta de casa, ela nem abriu a casa para você, entendeu? Ela nem abriu a casa para você. Aí chama a galera aqui, que andam correndo nos seus caminhos, que andam correto em seus caminhos, e quem é simples, volte-se para cá. Ou seja, todo mundo escuta as duas vozes, a da sabedoria e a da tolice. Agora, você tem que saber qual das duas você vai escutar na sua vida. Qual das duas você vai dar as orelhas, vai dar ouvido. Porque o sábio também escuta. Não é que ele vai ficar só na sabedoria. Ele também vai escutar, mas você tem que ter discernimento e falar assim, opa, e agora? E agora? Será que eu vou? Será que esse daí é o caminho que eu tenho que ir? E esse tem que estar firmado na rocha para poder saber quem vai. Porque daí ele chama, quem é simples, volte-se para cá. Quanto aquele que carece de entendimento, carece de entendimento. Entendimento, o que é? Entendimento é experiência.
Tipo assim, você sabe jogar bola? Você sabe pilotar um kart? Sabe pilotar um carro de corrida? Sabe pilotar um avião? Sabe pilotar um helicóptero? Sabe como é pular de paraquedas? Sabe como é fazer uma transação de 5 milhões? Sabe como é fazer investimento em Bitcoin? Sabe como é vender? O que você já sabe que você não sabe? Tudo que você viveu se transforma em entendimento. Se você viveu, gerou essa experiência, você tem entendimento para poder ensinar alguém. Então, uma pessoa que é falta de entendimento, ele não está aprendendo nada na vida. Está aprendendo nada de novo. E ela diz, ó, as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. Ela nem dá água e o pão dela, ela não tem nada. É o pão e água roubada. E não é nem vinho, é água. E é um pão roubado. E ainda fala, é agradável, ou seja, gera prazer. Aquilo que é feito no secreto, que você faz e fala, ninguém tá vendo. Ah, é gostoso, é bom, ninguém tá vendo. Qual é o seu comportamento quando ninguém tá vendo? O que você faz no seu quarto fechado e ninguém tá vendo? Se ninguém tá te vendo, tem prazer. Eu não tô falando que é ruim, não. Tem prazer. Sabe aquela olhadinha que tu dá? Tem prazer. É. Mas paga, viu? Mas paga. Porque ela não tá falando que tem prazer, mas ela tá escondendo aqui qual é a consequência disso. Lá no primeiro trecho lá, quando vem a voz da sabedoria, ela fala, se você for esse caminho, você vai ter essa recompensa. Se você for esse caminho, você vai ter essa recompensa. E aqui ela só fala, ó, é bom, chega aí, é bom, vamos. Aquele rabo de saia, é bom. Aí depois, irmão. Mas ele não sabe que os mortos estão lá. E que seus convidados estão nas profundezas dos infernos. Ou seja, é treta, irmão. Estão nas profundezas dos infernos. Se você quer ir para lá, segue esse caminho. O convite é Provérbios 9, abre sua Bíblia, abre seu caminho, abre lá e no coisa, coloca a Bíblia online, tem assim, coloca Provérbios 9 e faça você uma leitura agora. Porque daí você fala, o que você está querendo falar comigo? O que eu posso mudar de diferente? E às vezes é uma palavra que tem dentro do versículo, você vai pegar ali e falar assim, o que eu vou colocar na minha vida agora? E instalar esse código aqui dentro da minha vida hoje e mudar a rota do seu rolê. Eu sou o Jeff Hagner e todos os dias aqui a gente vou postar um vídeo no YouTube e talvez no Instagram, não sei, sobre provérbios e fazendo decifrar. E cada vez mais, como uma camada, nós vamos aprofundando mais e mais. Deixe sua dúvida aqui nos comentários. Fala qual é o versículo que falou contigo, qual foi o entendimento que você teve disso e o que você tem que aprender de novo. Deixa seus comentários, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida. Vamos junto fazendo esse rolê e envie esse vídeo para alguém. Faça junto. É legal caminhar junto com alguém. Chama aí, bora fazer esse rolê junto aqui. Bora fazer essa mudança de vida junto. Bora fazer essa transformação. Bora que eu cansei dessa vida, agora eu quero ficar muito rico, quero ter uma qualidade de vida foda e uma família amada que eu amo e transbordante, que a gente viva a boa, perfeita e agradável. Vamos nessa. Um abraço. Tamo junto.